Olá, está começando o Boletim Câmara com o resumo da semana. Aqui você fica por dentro das notícias que foram destaque durante essa semana na nossa programação, além da entrevista do dia. Hoje nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, que é a campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e quais são os efeitos dessa violência na vida da mulher. O Boletim Câmara começa agora. O Agosto Lilás nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher revela que 3.700.000 brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. E para falar conosco sobre esse assunto, nós recebemos hoje em nosso estúdio a psicóloga Maeda Ferreira. Maeda, seja muito bem-vinda ao Boletim Câmara. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para a gente começar a nossa entrevista, quando a gente fala em violência contra a mulher, geralmente as pessoas pensam mais na agressão física, que é aquela que é mais falada, né? Eu gostaria de saber quais são as outras formas de violência e de que forma elas se manifestam. Certo. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar desse assunto tão importante, né? E ressaltar também a importância da saúde mental, né, quando a gente fala de violência. E pensando nos tipos de violência, a gente geralmente começa com uma que é muito silenciosa e que por isso a gente tem tão poucas notícias sobre, ouve falar muito pouco, que é a violência psicológica, né? Então ela começa muito no íntimo, muitas pessoas às vezes não se dão conta de que aquilo está acontecendo na vida de pessoas muito próximas, né? Mas é uma realidade. E além disso a gente tem a violência patrimonial, né? Então é quando há uma ameaça e o outro quebra um bem da outra pessoa, um material de trabalho, quebra coisas dentro de casa, carro. Então isso também é considerado um tipo de violência, que é nomeado como violência patrimonial e que também já começa a afetar muito a vida da pessoa, mesmo que não seja algo diretamente fisicamente contra ela, né? E aí é até interessante a gente pensar que geralmente a gente vem escalonando a violência, né? Quando chega ao ponto de ter uma agressão física, muitas vezes já aconteceram outros tipos de violência e que a pessoa às vezes não contou pra ninguém, viveu sozinha ali dentro de casa, não houve notícias sobre isso, mas que já é uma realidade que traz tanto prejuízo com uma violência física. Bom, quando você fala de violência psicológica, que é difícil de as outras pessoas observarem, né? Isso daí não deixa marcas físicas na pele, então de fato é um pouco mais difícil de você perceber no outro que está sofrendo, né, uma violência psicológica. Por esse motivo, é difícil também a vítima perceber que ela está sofrendo um tipo de violência? Então é interessante a gente pensar que apesar de não deixar marcas físicas, muitas vezes ela deixa marcas comportamentais. Então, às vezes, é possível a gente perceber que está tendo uma mudança nessa pessoa no ciclo de amizades, no ambiente de trabalho, com os familiares, né, pai, mãe, irmãos, muitas vezes. Essa pessoa, às vezes, começa a se isolar um pouco. Então, às vezes é possível perceber que tem alguma coisa acontecendo ali, mas é muito mais difícil do que uma violência física, né? E, sim, às vezes é difícil porque a própria vítima se perceber nessa situação, porque, infelizmente, a gente normaliza algumas coisas, né? Então, muitas vezes, um ciúme excessivo que causa uma violência é tida como, é um cuidado, porque é atencioso. Infelizmente, a gente normaliza alguns comportamentos e culpa a vítima. Então, mas se você não tivesse feito, se você não tivesse tido tal comportamento, ele não teria feito tal coisa. Então, por isso que, às vezes, é mais difícil até da própria vítima conseguir identificar. Porque algumas atitudes a gente acaba normalizando e até romantizando dentro da nossa sociedade, né? E Maeda, você até estava me explicando que dificilmente essa violência começa com uma agressão física. Diante disso, existe alguma maneira da gente conseguir identificar um agressor ou um potencial agressor? Existem sinais que essa pessoa dá no início do relacionamento que pode indicar um relacionamento possessivo, agressivo?
Muitas vezes no namoro a gente já vai percebendo, né, que é uma pessoa extremamente controladora, manipuladora em algumas situações, que já começa às vezes a separar essa pessoa do ciclo de amizades dela, exigindo um privilégio, né, sempre ele em primeiro lugar. E é por isso que às vezes a violência psicológica ela é tão difícil de identificar, porque a gente é impulsionado a valorizar o relacionamento. Então, poxa, você tá com alguém, é óbvio que agora você não vai sair com as suas amigas, porque agora você tem um namorado, é óbvio que agora você não pode fazer tal coisa, porque agora você tem responsabilidade com alguém, deve respeito a alguém. Só que tem atitudes que não são desrespeitosas e que a outra pessoa coloca ali como uma certa maneira de manipular, de controlar o outro, né? Só que, infelizmente, alguns comportamentos a gente não observa. Né? Infelizmente, muitas vezes é com o passar do tempo desse relacionamento, e aí quando essa mulher já está às vezes morando com essa pessoa, né, dentro de um casamento, que a gente vai poder observar melhor. Tanto que a gente vê muitos casos, né, de, nossa, mas quando eu namorava todo mundo gostava, é uma boa pessoa, e em sociedade todo mundo gosta, a família gosta, e essa violência acontece muito na intimidade, então não é vista, né, e às vezes muito sutilmente até que vai piorando e começa a passar para coisas mais violentas, e aí inclusive a violência física. Pode ocorrer a culpabilização da vítima, ou seja, a sociedade apontar para aquela mulher como ela foi se envolver com uma pessoa que é violenta, como ela foi casar com um homem que já apresentava sinais de agressão. É comum isso ocorrer? Infelizmente, muito comum. E aí, como eu disse, né, também é muito comum a reação desse homem, né, a violência que vem contra essa vítima, ser responsabilidade dela. Então, ele só fez porque você teve tal comportamento, porque você falou o que não devia, porque você não respeitou o limite dessa pessoa. E é o que torna mais difícil esse assunto da violência contra a mulher, né, porque a nossa sociedade, infelizmente, está muito acostumada a colocar essa vítima como responsável. Era a responsabilidade o que ela fez, o que ela falou, a roupa que ela estava, o lugar que ela foi, a falta de respeito, mas a verdade é que nada justifica uma violência, né? Você já falou um pouquinho sobre os sinais da violência psicológica, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Quais são os sinais, né, dessa violência psicológica dentro de um relacionamento? E também eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ciclo da violência, né? Porque depois de um ato violento, geralmente vem um período de lua de mel. Conta pra gente um pouquinho melhor sobre isso. Então, pensando na violência psicológica, é muito comum ela começar de forma sutil. Então, geralmente vista como um zelo, como um cuidado, né? Então, é um ciúme, mas não é que ele tem ciúmes, é que ele tá te protegendo, é que ele acha que tal companhia não é legal pra você. E isso às vezes vai aparecer em outras questões também, como um controle financeiro, né? Então, não, sai do serviço, né, eu dou conta, não encorajar o outro a crescer profissionalmente, porque daí eu tenho um domínio financeiro sobre essa pessoa, piadinhas às vezes sobre a imagem, sobre o peso, desqualificação dessa pessoa, né, então enquanto profissional, de repente é uma pessoa que tem uma profissão, valoriza muito essa profissão e o companheiro começa a fazer piadinhas sobre, a desqualificar essa pessoa, a comparar ela, e tudo isso vai mexendo muito com a autoestima dessa pessoa, né? E quanto mais abalada ela tá, mais vulnerável ela fica dentro dessa relação. E aí isso começa a ir sempre piorando, né? Então, o que antes era uma piadinha, que até quem estava perto, às vezes falava, leva na esportiva, não foi nada, foi só uma piada. Começa a ser algo assim, com ameaça mesmo, com xingamentos, com ofensas direcionadas mesmo, e aí assim, uma manipulação, né, de não deixar sair, de controlar o que veste, o que faz, aonde vai, que horas volta. E aí, por que é tão difícil a questão da violência psicológica? Dentro de uma relação saudável, é muito comum que você preste uma satisfação, digamos assim, para quem tá com você. Tô saindo, vou com fulana em tal lugar, vou com uma amiga fazer tal coisa. É comum, é normal. E aí, quando você vê dentro de um relacionamento que tem um certo abuso, uma violência já acontecendo, não é que é normal, é que é uma obrigação. É que eu não posso fazer sem autorização do parceiro. Né? É que não é qualquer pessoa que eu posso estar junto sem autorização do parceiro. Então, a gente consegue percebendo essa discrepância nessa postura da vítima. Né? Ela não faz porque é algo normal dentro do relacionamento e tá tudo bem, eu tô avisando, não tô pedindo autorização, né? É só realmente uma comunicação. Não, é algo que eu não posso fazer sem autorização, eu não posso ir sem que o outro saiba, eu não posso ir sozinha sem estar com o outro. E aí, pensando nesse ciclo da violência, muitas vezes essa vítima vai começar a ficar muito cansada. Né? Dentro dessa relação, não conseguindo manejar isso, começa a ter outros comportamentos, muitas vezes começa também a ter comportamentos violentos por não estar mais suportando vivenciar aquela pressão, e é quando isso começa a
mudar de ciclos muitas vezes, né? E porque daí o agressor também não aceita muitas vezes a postura do outro de querer se defender, de querer se posicionar. E aí ele vai aumentando ali o tipo de abuso, o tipo de controle, de manipulação e até partindo para uma agressão física. Agora, pensando nessas situações que você pontuou, muitas vezes uma coisa pequenininha, uma situação pequena, né, sem tanta importância, acaba gerando uma situação de conflito até mesmo desproporcional, né? Sim. Muitas vezes. E aí é muito interessante que a gente tem que pensar, quando a gente fala de violência, é muito importante a gente entender que não dá para padronizar. Né? Falar, isso é violência, é assim que acontece, porque a gente tem que levar muito em consideração a condição que essa pessoa está vivendo, tanto vítima quanto, né, o seu companheiro, qual que é a dinâmica dentro dessa casa, se tem filhos, se tem outros familiares envolvidos, como que isso começou e se desenvolveu dentro da particularidade daquele relacionamento. Né? Então é muito importante a gente olhar para isso. E muitas vezes isso também, infelizmente, coloca a vítima no lugar de causadora. Né? Porque, poxa, a pessoa trabalhou o dia inteiro, tá cansada, e aí chegou em casa, a gente já ouviu muito isso, né? Porque eu não fiz a janta. Não, a culpa é minha porque eu não fiz a janta. Ele chegou e a janta não estava pronta. A culpa é minha porque ele chegou e a casa não estava limpa. A culpa é minha porque eu não cuidei da criança. Então, é natural, infelizmente, da nossa sociedade, colocar essas pequenas coisas que acabam causando uma grande violência como culpa da mulher ainda. Né? Porque coitado desse seu companheiro que chegou do dia de trabalho, então, mas é importante a gente sempre olhar para a particularidade dos envolvidos, né? E por que essa coisa que parece tão pequena gerou essa reação tão desproporcional. Agora, por que a mulher, muitas vezes que se reconhece em um relacionamento abusivo, tem dificuldade de encerrar esse ciclo? Certo. Quando a gente olha para essa situação também, é muito importante a gente não padronizar. Existem mulheres que não saem porque não têm condições de sair. E aí, como eu disse, muitas vezes já há uma manipulação financeira, um controle financeiro sobre essa vítima. E aí, assim, eu quero sair, mas para onde eu vou? Como que eu vou sobreviver? E se a gente tem crianças envolvidas nessa relação, ainda mais complicado, porque como que eu vou sair com essas crianças? E colocá-las num lugar seguro, que elas vão conseguir se alimentar, ter uma higiene. Então, muitas mulheres, às vezes, não conseguem fazer esse movimento por uma questão muito prática das finanças, dessa questão do dia a dia mesmo. E algumas é por uma questão emocional mesmo. E quando a gente fala disso, essa parte é muito importante a gente ressaltar, da gente não colocar a vítima nesse lugar de responsabilidade. Você tá aí porque você quer. Né? Quando a gente fala das questões emocionais, às vezes são questões muito mais profundas do que ela simplesmente pegar as coisinhas dela e ir embora, e voltar para casa da mãe, e ir morar com uma amiga, e ir morar sozinha, porque às vezes você vai olhar a vítima e falar, mas ela tem condições de se sustentar, de se manter, mas existem questões muito mais profundas e que muitas vezes a gente também coloca essa carga sobre a vítima, não sabe porque não quer. Parece que gosta de viver assim, que quer continuar vivendo. Então, é bom olhar para essas duas questões. Algumas mulheres é por uma questão prática, né, de não ter como sair, e outras realmente questões mais profundas que precisam ser cuidadas. E quais são os impactos dessa violência no dia a dia da mulher? Na vida social, no trabalho, nos outros relacionamentos, na vida profissional, enfim? Certo. Como eu disse, né, abala diretamente a autoestima. E com muitas relações, o comportamento de violência já vem também afastando essa vítima de outras pessoas. E esse movimento é até interessante de a gente observar, porque assim, quanto mais sozinha você tá, mais você depende de mim. Você não tem mesmo com quem contar, né? Não tem ninguém que vá te ajudar, não tem ninguém para que você pedir ajuda. Então, muitos comportamentos de violência já começam tirando essa pessoa do social. Não pode sair com mais ninguém, sai do serviço, né? E a própria questão da autoestima vai afetar, como eu disse no início, a violência psicológica não deixa marcas físicas, mas muitas vezes deixam comportamentais, porque essa pessoa vai começar a agir diferente nas relações que ela estabelece, né? Então, entre os amigos, muitas vezes ela mesma às vezes já não quer estar junto. Muitas vezes ela já sofreu uma violência física, ela sabe que alguns amigos sabem e não concordam com essa relação. Então ela mesma já fala, não quero ir porque se envergonha, né? Tem medo do que vão falar. Ela começa a se sentir menos confiante consigo mesma, então no ambiente de trabalho, alguns comportamentos, algumas posturas que ela teria, ela já deixa de ter, de confiança, de dar conta de demandas por essa autoestima afetada por essa violência. Então, é perceptível isso em dado momento, porque essa pessoa vai mudando como ela era, vai ficando mais fechada, né, mais retraída, mais tímida, por falta de confiança mesmo, por conta dessa autoestima abalada. Além da vergonha, muitas vezes, né?
E qual é a importância dessa rede de apoio, de ter pessoas próximas, familiares, amigos, e de que forma as pessoas podem ajudar, estender a mão para uma mulher que está em uma situação de violência? De que modo pode ser feita essa abordagem de uma maneira respeitosa? Talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa campanha. Porque é muito comum, como eu disse, esse agressor já separar essa vítima do meio social dela. E muitas vezes esse meio social também se cansa. Porque eu já falei, porque a gente já mostrou, porque a gente já tentou ajudar e essa pessoa não sai. E como eu disse, muitas vezes essa vítima tem questões muito mais profundas. Muitas vezes essa vítima já passou por coisas que a gente nem imagina. E a gente de fora olhar e falar, é só sair, né? Não é tão simples assim para essa vítima. Muitas vezes essa pessoa traz uma construção de relacionamento abusivo lá de trás. Né, de um relacionamento dentro de casa em que certas coisas eram normalizadas e ela demora para entender aquilo como um abuso, como uma violência. E aí, assim, o maior movimento para essa pessoa conseguir sair, muitas vezes, é pedir ajuda. Ela vai ter que pedir ajuda, ela não vai conseguir sozinha. Tanto por essa questão prática, de precisar de um lugar para ficar, de uma ajuda financeira, como no que diz respeito às suas questões emocionais. E aí ela pede ajuda para quem? E aí, o recado que eu deixo para esse vínculo social dessa pessoa, e aí quem está me ouvindo, se conhece alguém que está nessa situação, uma amiga, uma irmã, é não abandonar. Eu sei que às vezes é difícil conviver com isso também, e às vezes é até perigoso, né, dependendo da situação, você ser alguém que está sempre junto. Mas se mantenha sendo o contato de emergência. Continue sendo essa pessoa que a vítima sabe que a hora que ela decidir sair, ela pode contar com você. Ela pode contar com você para ajudá-la a pedir a ajuda que ela precisa, para socorrê-la no momento de emergência, para conseguir colocar para fora pelo menos um pouco do que ela está passando e sentindo, e se sentir encorajada em poder pedir ajuda. Então o social ele é extremamente importante. É difícil a gente lidar com essa impotência de não poder simplesmente pegar alguém que a gente gosta e que a gente entende que está sofrendo violência e só tirar daquela situação. Então, lidar com essa impotência é difícil, mas não abandone, porque o agressor já está fazendo isso. E quando você tem uma postura de falar, então não falo mais nada, também não quero mais ficar perto de fulana, porque já falei. O que o agressor fala lá atrás? Tá vendo? Falei que não era sua amiga. Tá vendo como não era uma pessoa de confiança? Muitas vezes ele vai usar isso, inclusive, para reforçar essa vulnerabilidade que essa pessoa tá. E tá vendo como você precisa de mim? Então, se você reconhece alguém vivendo nessa situação, seja esse contato. Coloque os limites que, de repente, você entende que é necessário para o seu bem-estar, mas continue sendo esse contato de emergência, essa rede de apoio que essa pessoa, na hora que precisar, sabe que ela pode contar. Numa abordagem com essa vítima, pode existir uma certa resistência, ou seja, essa vítima negar qualquer tipo de violência, dizer que não, é uma percepção errônea por parte da pessoa que está fazendo essa abordagem? Sim, e aí por N razões, né? Por medo, porque esse agressor descobre, né, que eu tô falando sobre isso e tudo mais, pode piorar a minha situação. Por vergonha, então, não é bem assim. Né? E a própria vítima diminuir um pouco o que aconteceu por vergonha de quem ficou sabendo, né? Então, não, gente, não foi bem assim que aconteceu. Esses discursos que a gente comumente escuta em sociedade, que, não, mas é que a culpa foi minha, porque eu que deixei de fazer tal coisa, né? Então, por isso que aconteceu. E também por essa dificuldade de sair dessa relação, de reconhecer muitas vezes isso como uma agressão e de reconhecer que ela não precisa ficar vivendo isso. Porque, como eu disse, por que é importante olhar para a particularidade de cada vítima? Porque muitas vezes essa pessoa veio construindo uma percepção de relacionamento em que violência é normal. E aí não adianta você, que tem uma outra percepção, falar para ela, não, você não pode passar por isso. Não, mas é normal, eu cresci vendo isso. Né? A minha família, assim, eu tenho um histórico familiar de violência. Então, até que essa pessoa consiga se conscientizar que isso não é normal, de que ela não pode ficar vivendo assim, de que ela está em risco de um problema muito maior, né, e de um feminicídio futuro, talvez até, ela vai ter essa resistência pela percepção dela ser diferente. Uma campanha como essa, né, o Agosto Lilás, em que se traz à sociedade a discussão sobre esse tema, pode ajudar a mulher a identificar que está num relacionamento abusivo, pedir ajuda, tomar uma primeira atitude e até mesmo encerrar um ciclo de violência? Com certeza. Informações salvam vidas, né? Então, muitas vezes uma mulher que vai estar nessa condição de não perceber aquilo como tão grave, tendo informação que ela vai conseguir se posicionar e falar, poxa, eu me reconheço nessa situação e agora eu tô vendo que não é normal, não é aceitável. E aí ela tomar essa atitude de procurar uma ajuda, de sair dessa relação
relação, de se proteger de alguma maneira. Então, é muito importante. Mas é muito importante que a gente não deixe essa pauta esfriar até o próximo agosto, né? A gente precisa continuar falando disso, a gente precisa continuar divulgando informações sobre isso para que cada vez mais vítimas possam ser ajudadas e socorridas e tomar a atitude de sair dessa relação de insegurança, né? Você, como psicóloga, a gente tem visto nos noticiários esse tipo de informação, feminicídios, atentados contra as mulheres. Esse tipo de notícia, ele pode ajudar também, fortalece a discussão de um tema como esse, de uma campanha como essa, ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Eu penso que existem dois lados dessa mesma moeda, né? Por um lado, é importante porque traz informação sobre a violência e a importância de você não continuar em certos relacionamentos, mas, por outro lado, também pode causar medo em muitas vítimas, né? Porque a gente, infelizmente, vê muitas mulheres sofrendo de uma violência ainda maior ou, de fato, do feminicídio, quando decide sair. Então, muitas vezes, esse excesso de informação pode acabar causando mais um pânico, um medo, do que um encorajamento para sair. Então, infelizmente, a gente fica entre duas possibilidades. Para muitas, ela vai olhar e falar, peraí, deixa eu sair antes que a situação fique pior. Mas para outras mulheres, pode ser que elas interpretem ainda com mais medo. Mas, como eu disse, violência é sempre importante olhar para quem é essa vítima, né? Como ela está entendendo e absorvendo toda essa informação. E, Maeda, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, sejam aquelas que estejam sofrendo em uma situação de violência, seja para aquelas também que já viveram essa situação e para todas as outras mulheres também. Certo. Para quem já vivenciou uma violência, já conseguiu sair de uma relação dessa, é muito importante que ela aprenda a se cuidar. E é claro que nessa situação, psicoterapia é fundamental, né, para uma pessoa que já passou por violência, mas muitas vezes o se cuidar é no dia a dia. Né? Hoje eu sou psicóloga e trabalho com mulheres dentro e fora da clínica, né? Eu tenho um trabalho digital também que trabalha com mulheres, justamente nesse resgate da mulher dentro da própria rotina, da própria história. Porque é muito comum a mulher ir se doando sempre, né? Então, para casa, para os filhos, para relacionamentos, para todo mundo que precisa, e ela ir se abandonando. E isso também afeta a autoestima e muitas vezes coloca ela num lugar de vulnerabilidade, de dentro de um relacionamento, aceitar certas coisas que não são aceitáveis, de aceitar se relacionar com pessoas que já tá na cara que não são muito legais, até por achar que elas não merecem tanto. Então, cultivar essa autoestima no dia a dia é muito importante. E isso, às vezes, é com coisas muito simples, como levantar de manhã, trocar de roupa, pentear o cabelo, passar uma maquiagem, se você entende que você vai ficar bem assim. Ah, mas eu não vou nem sair de casa, mas vai te fazer bem? Então, invista nisso. É separar um momento da semana, do mês, para você sair com uma amiga, tomar um café, fazer algo que vai te fazer bem, investir em um hobby que vai te fazer bem, uma atividade física. Então, para quem saiu de uma violência, aprender a se cuidar é fundamental. E para uma mulher que ela se encontra, está nos ouvindo de repente agora e se encontra em violência, é entender que ela precisa saber disso e buscar uma forma de sair. Então, é hora dela olhar para ela e falar, poxa, eu me reconheço nesse lugar, como eu faço para sair daqui? É uma necessidade que eu tenho financeira, não tenho para onde ir e tudo mais, então quais possibilidades eu tenho de conseguir fazer isso? Ah, não, eu percebo que é mais uma questão emocional, então como eu vou pedir ajuda? Para quem que eu ligo? E de repente entrar em contato com uma amiga, alguém da família que é de confiança dela, para pedir ajuda, né? Então vamos comigo, você conhece alguém de confiança, um profissional de confiança, fazer um boletim de ocorrência, de repente acompanhar na delegacia. Então ela conseguir olhar para ela e entender que esse ciclo precisa se encerrar. E para as mulheres, né? Porque é um momento de apoio também, né? Em que uma pode olhar para a outra e servir como essa rede de apoio, exatamente, ainda que não seja uma amiga próxima, né? Um familiar, mas estender a mão, né? Sim. Eu quero aproveitar esse momento da entrevista, Maeda, para passar aqui os canais de contato, né? Então, em casos de emergência, a mulher deve acionar o 190. A mulher ou também alguém da rede de apoio, vizinhos, enfim. Para denúncias de violência contra a mulher, é o número 180. E tem também o aplicativo SP Mulher Segura. Esse aplicativo reúne diferentes serviços que são voltados às mulheres, que permitem registrar boletins de ocorrência, também consultar informações sobre essa rede de atendimento, e também há o botão do pânico para as mulheres que já possuem medida protetiva. Maeda, quero agradecer então mais uma vez pela sua vinda e participação, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Uma oportunidade muito boa poder estar aqui falando sobre violência, mas falando mais do que isso, sobre autocuidado, sobre autoestima e sobre saúde mental, que é importantíssima nessa pauta, né?
Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a psicóloga Maeda Ferreira sobre o Agosto Lilás, a campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E agora a gente segue o Boletim Câmara falando sobre dengue. Dados do painel do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde do Estado de São Paulo registrou só neste ano mais de 5.000 casos da doença e confirmou 11 óbitos aqui na cidade, em Taubaté. Apesar de nós estarmos no período de estiagem, a prevenção precisa continuar rigorosa. A repórter Tânia Vinhas pediu algumas dicas para o coordenador do CAS, o Controle de Animais Sinantrópicos. Pois é, as dicas eu vou pegar com o Dr. José Antônio Cardoso, que é nosso coordenador do CAS, então ele tem toda a propriedade do mundo para falar com a gente. Doutor, a dengue tá aí de novo. Mais um ano chega, mais um ano a gente fala de dengue, mas aí algumas pessoas podem pensar, mas não estava com período de seca? Não tá chovendo, quase não tem dengue. Mas as notícias dos casos estão provando que não é assim, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, o que a prefeitura está fazendo para minimizar os casos de dengue e o que a população pode fazer, porque a parte dela é muito importante. Não, sem dúvida. Bom dia. Na realidade, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam que o período crítico para a dengue realmente ele é ali de novembro até abril, março, maio, mais ou menos. O que acontece? Fora desse período, o mosquito, por não encontrar tantas condições favoráveis, com questão de chuva, recipientes que ficam ali expostos, calhas, essas coisas assim, ele vai mudar o local dele de postura de ovos. Então, ao invés dele colocar naquela calha, naquele local, naquele objeto que foi largado ali ao tempo, ele vai procurar o ralo de dentro de casa, ele vai procurar o vaso de planta, ele vai procurar aquele recipiente dessas geladeiras mais modernas que tem o descongelador. Atrás dela, muita gente nem conhece, vai conhecer isso aí quando a gente vai na casa dela. Você avança a geladeira um pouco, afasta ela da parede, você vai ver lá tem um recipiente. Esse recipiente, ele é ideal. Abrigado da luminosidade, do vento, dessa coisa assim, com a temperatura quente por causa do motor da geladeira, então é um ambiente favorável. Então o mosquito ele muda, ele sai do meio externo da residência e procura mais o meio interno, né, onde ele vai fazer toda essa parte, todo esse estrago aí que a gente vê. Então, infelizmente, há uma série de questões que a gente tem que avaliar nesse momento. Primeiro, por que nós estamos tendo caso? Porque o mosquito está se reproduzindo durante todo o ano, em maior ou menor escala, em mais lento ou mais rapidamente, mas a proliferação continua. Então, nesse momento, é um momento que a gente não tem tanto esse apelo da questão da chuva, mas a proliferação continua e as doenças continuam aparecendo. E a prefeitura, então, está rodando, está passando nas casas, está também nebulizando, né, para tentar aliviar um pouco onde estão sendo encontrados os casos, mas é importante que a população abra a porta, né? Exatamente. Nós temos um índice altíssimo de recusa, né? Infelizmente. Nós temos alguns bairros que a gente trabalha com 50%, 60% de visita que a gente consegue trabalhar só. O ideal seria 90%, 95%. Então, essas pessoas que recusam, elas de certa forma estão se prejudicando e prejudicando os vizinhos. Uma fêmea do Aedes pode voar até 150, 200 metros por condição própria. Numa ventania, até muito mais. Então, uma fêmea positiva ela é o suficiente para espalhar dengue num quarteirão todo. Então, você às vezes, eu não quero que entre na minha casa, deixa a minha fêmea de Aedes lá procriando. Mas se ela não picasse só você assumiria as consequências. Ela vai picar os seus vizinhos, vai picar aquela pessoa que tem uma comorbidade, aquela criança, aquela outra pessoa que vai ter que deixar de trabalhar por conta da tua inconsequência de não permitir que o agente faça a vistoria e faça o trabalho dele. Agora, Zé, a gente sabe que tem gente que tem medo de golpe, tem gente que fica o dia inteiro fora, porque trabalha, sai super cedo, chega super tarde, essas pessoas não vão receber. Então, o que ela pode fazer sozinha em casa? Aquele aulão básico. Olha, com relação a isso, a gente sempre reforça muito a questão da identidade visual da nossa equipe. Eu gosto muito de vir gravar sempre com essas camisetas, que são as camisetas que a gente usa. Ainda temos algumas das amarelas, mas hoje o nosso padrão é essa camiseta cinza, com os dizeres. Os agentes estão devidamente sempre uniformizados, com crachá, com identificação, com tudo certinho. Há a possibilidade de você ligar para o CAS para saber, olha, estão trabalhando na minha rua mesmo, é o pessoal da dengue mesmo? Lembrando que a recusa ela causa multa, ela leva multa também. Mas o que a pessoa pode fazer?
10 minutos na semana, não mais do que isso. Você verificar todos esses ambientes que eu falei, atrás da geladeira, a calha, a caixa d'água, o vaso de planta, para que você não tenha o criadouro ali se instalando, né? O mosquito formando um criadouro na tua casa. Então, vasilha do cachorro, uma vez por semana, lava bem ela, pega aquela bucha que você lavou, coloca de molho na água sanitária por 10, 15 minutos ali para matar eventualmente algum ovo que você tenha removido, né? A questão de objetos deixados ao relento, objetos deixados, pneus inservíveis e coisas deixados inadvertidamente na área externa da casa, procura trazer para a área interna ou descartar, né? Nós temos os PEVs, nós temos a coleta seletiva, nós temos os catadores independentes, nós temos o nosso catatreco que funciona voltado para as ações da dengue. Então tudo isso daí a pessoa pode e deve fazer nesse período. É isso. Obrigada, doutor. Fica com essa dica para vocês. Então, 10 minutinhos na semana, gente, não é nada, né? É um tempinho que você deixa de ficar no celular para arrumar a sua casa, cuidar de você, da sua família, dos seus vizinhos, de todo o bairro, né? Porque o bichinho vai longe e ele é potente, ele é forte. Então, vamos comprar essa briga sim, porque ninguém merece essa doença que está aí causando muitas pessoas doentes e, infelizmente, óbitos. Volto com vocês aí no estúdio. E é importante lembrar que a Prefeitura disponibiliza a vacina contra a dengue nas unidades básicas de saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É necessário apresentar a caderneta de vacinação para iniciar ou para completar o esquema de 2 doses. Até o momento, pouco mais de 55% receberam a primeira dose e com as informações da segunda dose, pouco mais de 28% completaram com a segunda dose na rede municipal de saúde em Taubaté. Já as pessoas de 15 a 60 anos podem procurar a vacina em clínicas particulares por enquanto. E agora seguimos falando sobre educação. A convocação dos estudantes que estão na lista de espera do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, já começou a ser divulgada conforme o cronograma do Ministério da Educação. O resultado estará disponível no Portal Único de Acesso e a convocação de estudantes na lista de espera vai até o dia 24 de setembro. O Portal Único de Acesso do estudante aparece aqui na tela para você. É o acessounico.mec.gov.br. Para participar do FIES é preciso ter feito qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. Obtido média das notas igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a prova de redação e não ter participado como treineiro. Além disso, o candidato precisa comprovar renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos para obter o financiamento. Todos os demais requisitos, prazos, procedimentos constam no edital número 52, que está disponível no site do Ministério da Educação. E agora seguimos o Boletim Câmara. A Câmara aqui em Taubaté realizou uma solenidade para comemorar o Dia do Garçom. Essa solenidade aconteceu na segunda-feira, dia 10 de agosto, com homenagens a profissionais dos setores de gastronomia e de hotelaria. A gente confere agora as informações na reportagem de Fernanda Maria. Os trabalhos foram conduzidos pelo vereador Ariel Katz e o vereador Cezinha da Academia foi o orador oficial. Ele ressaltou a dedicação dos profissionais da gastronomia e hotelaria no serviço ao público. O Dia do Garçom é mais que uma data no calendário. É um momento para agradecer a esses profissionais que movimentam restaurante, bares, hotéis, bufês e tantos outros estabelecimentos, contribuindo para a economia e para o bem-estar de nossa cidade. Nesta noite celebramos homens e mulheres que escolheram servir as pessoas com dedicação, profissionalismo e excelência. Cada um em sua função contribui para tornar a gastronomia, os eventos e os atendimentos cada vez mais humanos e acolhedores. Receberam homenagens o garçom João Batista de Castro Filho, a femme garçom Bianca Pereira Ramos Pinto, o comim Rogério Francisco de Paula, a bartender Karen Fernandes Dias, o chefe de cozinha João Galdino da Silva, o gerente João Batista Alves Cardoso,
o pizzaiolo David Coelho de Souza, o churrasqueiro Sérgio Lourival Aparecido, a operadora de caixa Nadege do Carmo Nogueira, a cerimonialista Adriana Barbosa Monteiro, a decoradora Patrícia da Cunha Flores Pinto, a confeiteira Graziele Conde de Carvalho Gil Venduto e a empresária Lúcia Pezella, por sua destacada atuação como empresária. Para quem quiser assistir ou rever esse vídeo da solenidade, já está disponível no nosso canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Basta você procurar por TVC Taubaté. O endereço também aparece aqui na tela para você. O Sistema Único de Saúde, o SUS, incluiu nessa semana o teste imunoquímico fecal, FIT, na sigla em inglês, na tabela de procedimentos disponíveis aos pacientes da rede pública de saúde. O exame, que pesquisa sangue oculto nas fezes, será destinado exclusivamente ao rastreamento bienal de câncer coloretal em homens e mulheres assintomáticos com idade entre 50 e 75 anos. O procedimento não se destina à investigação diagnóstica de indivíduos sintomáticos ou com suspeita clínica de câncer. Além disso, o procedimento pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença, que é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil. A Câmara de Taubaté celebrou o Dia do Agricultor na terça-feira, dia 11 de agosto, no início da sessão ordinária. A gente confere agora os detalhes na reportagem de Lincoln Santiago. O vereador Alberto Barreto destacou a atuação do agricultor Antônio Adolfo César Hoff, conhecido como Gu, que recebeu um diploma em comemoração à data. Ele representa a 7ª geração de uma família dedicada à agricultura e é proprietário do sítio Morada do Sol. Ao longo de sua vida, dedicou-se à plantação de hortaliças, como couve-flor, pimentão e pepino, e também a lavouras extensivas, como a do milho. Em 1960, montou uma pequena empresa de distribuição de nitrogênio líquido para inseminação artificial, que se mantém ativa até o momento. Em 2000, entrou para Conselho de Segurança de Taubaté, tendo participado de atividades por 15 anos, sendo 10 anos como conselheiro e 5 anos como vice-presidente. Com a ameaça da pandemia da Covid-19, passou a morar na fazenda, na mesma casa onde viveu a primeira infância. Hoje, administra o sítio Morada do Sol, mantém a atividade leiteira e a empresa que distribui nitrogênio, além de seu vínculo com a agricultura, plantando milho para silagem e cana-de-açúcar. Atualmente participa do CMDCR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Ao receber a homenagem, Gu destacou a importância da agricultura na alimentação e as dificuldades do campo. Para mim é uma homenagem muito grande, muito valiosa. E eu sempre pensava, quando que eu vou ser homenageado? Será que um dia vai chegar a minha vez? E de repente me chegou esse convite, que eu recebi com os braços abertos, muita alegria. E, como disse o discurso da amiga ali também, a gente que está produzindo enfrenta muitas coisas, né? Não é uma reclamação, não é um lamento. É a história, são fatos acontecidos, né? E se a população pensasse um pouco, que não dá para passar um dia sem comer. Eu vivo fazendo merchandising dessa frase, né? Não dá para passar um dia sem comer. Dá para passar um dia sem carro, dá para passar um dia sem celular, sem computador, mas sem comer ninguém fica, passa um dia, né? E este é o maior apelo do agricultor. O vídeo completo dessa solenidade também está disponível no nosso canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Ele está junto com a sessão ordinária de número 65 do dia 11 de agosto. E agora nós seguimos com as informações da previsão do tempo. Quem traz os detalhes para nós é a Giovana Borghesani.
agora é hora então da gente falar sobre a previsão do tempo. Giovana, seja muito bem-vinda ao Boletim Câmara. Olá, Ana Laura, olá a todos, muito feliz de estar de volta. Então, hoje é dia da gente falar não só da previsão do tempo de sexta-feira, mas também do final de semana. Giovana, o que a gente pode esperar desse final de semana em Taubaté? Bom, Ana Laura, o final de semana será de tempo estável, com predomínio de sol entre nuvens, com baixa previsão de chuva e temperaturas razoáveis, chegando no máximo a 27 graus. Então, vamos lá aos detalhes. Então, começando pela sexta-feira, Giovana, e você que nos acompanha, confere essas informações também aqui no telão junto com a gente. Bom, sexta-feira será um dia mais frio que na quinta-feira. Será um dia de sol encoberto por nuvens e noite com muitas nuvens também. Os termômetros em Taubaté ficam entre 15 e 25 graus e os ventos ficam moderados, chegando no máximo a 23 quilômetros no final da tarde. Já a umidade do ar apresenta mínima de 66% às 3 horas da tarde. E a previsão de chuva de hoje varia, mas a média é de 40% de possibilidade no período da tarde entre as 3 e as 6 horas da tarde. Bom, a umidade do ar está estável, né, Giovana? Mais de 60%. Então, no horário que tende a ser o mais seco do dia, né, por volta das 3 horas da tarde. Todos os detalhes, então, você acompanha aqui no telão com a gente. Giovana, agora a gente segue para os detalhes do sábado. Vamos lá. Bom, no sábado o tempo será parecido com o dia de sol, com algumas nuvens e nebulosidade ao amanhecer, e noite com poucas nuvens. Os termômetros ficam entre 16 e 25 graus, e os ventos seguem moderados, chegando a 27 km por hora. Já o mínimo da umidade do ar aponta para 64% à tarde, e há possibilidade de chuva em Taubaté neste sábado, com 20% de chance. Não é uma chance de chuva muito expressiva, né, Giovana? Pode ser que a gente tenha aí uma chuva isolada em alguns pontos da cidade, mas também sem nenhuma intensidade. E agora, por fim, o domingo, Giovana, o que a gente pode esperar? Bom, o domingo será um dia de sol com algumas nuvens durante o dia e à noite o céu também fica com algumas nuvens, mas não irá chover. Os termômetros marcarão entre 27 e 16 graus. Já os ventos apresentam máxima de 31 km por hora às 9 horas da manhã. Já a umidade do ar mínima será de 63% entre as 3 e as 6 horas da tarde e não há chance de chuva para esse domingo. Então, um aumento leve de temperatura, né, no domingo, passando aí de 25 para 27 graus, mas também o que me chama a atenção é que a velocidade dos ventos também aumenta, né? Então, é hora da gente ter cuidado, cautela, aquela recomendação que a gente sempre fala aqui no boletim, no momento desses ventos mais fortes, evite se expor, né, na rua. Se você puder, se abrigue em um local seguro. Também não busque abrigo embaixo de árvores, de estruturas metálicas, devido ao risco de queda. Giovana, eu quero agradecer então pela sua participação, pelas informações da previsão do tempo, mas daqui a pouquinho a Giovana volta com as dicas da agenda cultural, né? Exatamente, daqui a pouco eu volto. Então, até já! E agora nós seguimos com a nossa série especial de notícias sobre as eleições gerais de 2026. Quase metade dos brasileiros é contra propaganda eleitoral feita com inteligência artificial. É o que diz a pesquisa CNT de opinião, realizada pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, nesta terça-feira, dia 11 de agosto. Para 49,8% dos entrevistados, nenhum vídeo ou propaganda de candidato produzido com IA deveria ser permitido nas eleições desse ano. Outros 34,3% defendem uma restrição mais específica, a proibição de conteúdos feitos com inteligência artificial que tragam fake news sobre candidatos. Já 8,9% dos entrevistados são favoráveis à liberação de qualquer tipo de material produzido com tecnologia, enquanto 7% não souberam ou não responderam. Na prática, os dois primeiros grupos representam 84,1% dos entrevistados, ou seja, são favoráveis a algum tipo de controle sobre o uso eleitoral da IA. O resultado da pesquisa é divulgado no momento em que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral,
começa a definir como as novas ferramentas tecnológicas poderão ser utilizadas nas campanhas deste ano. Você já ouviu falar em hortas urbanas? Esses espaços coletivos têm um impacto direto na alimentação saudável, na geração de renda e no fortalecimento de redes locais. A repórter Tânia Vinhas foi conhecer uma dessas iniciativas lá no bairro Esplanada Santa Terezinha. Pois é, eu vim aqui nessa horta urbana com a dona Marinalva, que é responsável aqui pelo local, líder comunitária, para contar um pouquinho como funciona uma horta urbana, né, dona Marinalva? Eu já vi salsinha, cebolinha, alface, também temos capim-cidreira, temos muitas coisas aqui nesse espaço imenso que dá trabalho, né, dona Marinalva? Mas está valendo a pena, né? Obrigada por receber a gente. Como surgiu essa horta e qual a diferença que ela faz aqui na comunidade? Surgiu através da Prefeitura e SESC e pediram o apoio da presidente de bairro. E eu moro bem em frente à horta comunitária. Então aí a gente começou e já faz uns 3 anos. E a importância é muito boa, porque se tivesse mais ajuda, as pessoas vêm, ajudam e levam o que tem para consumir em casa. Tudo sem agrotóxico. Maravilhoso, fora os chás. Que aqui tem bastante chás, fruta, hortaliça. Nossa, é maravilhoso. Você vem, planta, depois colhe, quer alguma coisa, vem aqui, tem tomate. Nossa, gente, é tudo de bom. Se soubesse a importância, era muito bom. A senhora estava me contando que esse espaço antes estava um terreno baldio, né? As pessoas jogavam lixo. Então, está ajudando o meio ambiente também, está ajudando a limpeza do local. Só por isso já estamos ganhando. Mas ainda tem esse bônus de poder levar para casa. E você falou também, a senhora falou que qualquer pessoa pode vir, até do outro lado da cidade. Ah, eu queria um pé de alface. Pode vir que a senhora dá, é isso mesmo. Quem quiser vir, Taubaté inteiro, pode vir aqui ajudar. Além de ajudar, você leva o que tem para consumir em casa. Tem chás, tem hortaliça. Gente, é tão bom você vir plantar, depois você colher. Você faz um tempero maravilhoso. Em maio, tinha tanto pé de hibisco para fazer chás. Fiz geleia, fiz shampoo. Tem laranja, tem limão, tem pé de jaca, lixia, caju. Gente, tem muita fruta. E dona Marinalva, eu usei o termo hortas urbanas porque a gente está no meio da cidade, mas outro termo usado é horta comunitária. Isso. Então, literalmente, é para a comunidade, mas a comunidade pode usufruir, mas a comunidade pode preservar e ajudar. Como a gente faz? Porque às vezes a pessoa não tem habilidade para mexer com a terra, mas como ela pode ajudar com habilidade ou sem habilidade? Então, jogar uma água, tirar o matinho do canteiro, coisa assim básica, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, dona Marinalva, minha coluna tá ruim. Não tem problema, joga uma água, tem bastante pé de manjericão, pode tirar o pendãozinho, porque se não tirar o pendãozinho ele morre. Então, tem coisas leves e tem pesado. Mas a pessoa que não tem condição de pegar no pesado, numa enxada, vai no leve, sabe? Jogar uma aguinha, vem aqui, tira um pendão do manjericão, faz as coisas básicas. Leve, tem como ajudar. Estou aqui, eu moro bem em frente da horta, só bater no meu portão, todo mundo me conhece aqui. Dá para ajudar uma horinha que for, ou traz uma semente, traz umas mudinhas, dá para contribuir com tudo. É horta comunitária para todos. Então temos aí um benefício para o meio ambiente, benefício para a nutrição, principalmente das crianças que estão precisando comer melhor, e benefício para a economia, né? Porque ajuda a gerar empregos indiretamente também, né? Exatamente. Gente, os benefícios é tão bom, que assim, quem soubesse da importância de uma horta, que tem hortaliças e chás, nossa, é tudo de bom, gente. Todo mundo está ganhando, né, dona Marinalva? Obrigada por ter recebido a gente neste tempo chuvoso, tá caindo uma garoinha, mas não vou falar mal não.
dessa garoinha, porque faz muito bem para as plantas. Então, vida longa para essas plantas, vida longa para essa horta, né, dona Marinalva? E que surjam outros aí na cidade. Às vezes no seu bairro não tem, mas você sabe de algum terreno aí que pode, quem sabe, receber uma horta urbana. Eu acho que vale a pena, todo mundo sai ganhando, como eu falei. Obrigada, dona Marinalva. E eu volto com vocês aí no estúdio com essa inspiração. E o governo federal reconheceu a importância dessa agenda, viu, Tânia? Instituiu em 2023 o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Com ações articuladas entre diferentes ministérios, ele compreende todas as etapas de produção de alimentos e plantas medicinais, aromáticas e ornamentais, além de processos de gestão de resíduos orgânicos. O programa também oferece um guia para municípios e o projeto Hortas Pedagógicas, que qualifica pessoas para a implementação de plantações em escolas. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica apontou que a educação em Taubaté melhorou nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Quem traz os detalhes para nós é a Lidiane Costa. A educação municipal de Taubaté apresentou avanço nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. É o que indicam os dados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nos anos iniciais, o sistema municipal atingiu nota 6,4, acima dos índices registrados em 2023, em que obteve 6,1 e em 2021, que foi 5,9. E nos anos finais, a nota obtida foi 5,3, superando o resultado anterior, de 5,1 em 2023. Com os resultados, Taubaté está acima da média da rede pública nacional. O IDEB é um dos principais indicadores de avaliação da educação básica. O índice inclui o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática no sistema de avaliação da educação básica, com as taxas de aprovação feitas pelo censo escolar. Os dados do IDEB e do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, são calculados pelo MEC e ajudam a acompanhar a evolução da aprendizagem e do fluxo escolar nas redes de ensino. Os motoristas que pretendem adesivar os veículos com propaganda eleitoral ou utilizá-los em atividades de campanha nas eleições agora de 2026 devem informar previamente a seguradora para evitar problemas em caso de sinistro. O alerta é da Federação Nacional de Seguros Gerais. A adesivação com material eleitoral e o uso do automóvel em atividades de campanha podem ser considerados pelas seguradoras como um aumento de risco devido à maior exposição a acidentes, vandalismo e circulação em eventos públicos. A federação acrescenta ainda que mudanças no perfil de uso do veículo sem a atualização da apólice podem resultar em recusa de indenização por roubo, furto ou colisão. Dessa forma, veículos de passeio com propaganda ostensiva de candidatos, utilizados para circulação e apoio a campanhas políticas, têm a necessidade de alteração de uso particular para comercial ou publicitário. E agora seguimos com o Boletim Câmara. Taubaté será palco de mais uma edição do Sábado Aéreo. No dia 29 de agosto, o Comando de Aviação do Exército abre as portas para o público conferir de perto exposições de viaturas, demonstrações aéreas e outras atrações também. Vamos conferir as informações com a Amanda Jordão. O Céu de Taubaté vai ganhar um espetáculo no dia 29 de agosto. O Comando de Aviação do Exército promove o tradicional Sábado Aéreo, um evento gratuito que terá demonstrações de voo, exposições de aeronaves e também atrações para toda a família. Eu vou conversar agora com o Major Curti, que é um dos organizadores do evento. Major, qual que é a importância do Exército Brasileiro abrir as portas aqui para a população num evento que é tão tradicional na cidade, que é o Sábado Aéreo? O Sábado Aéreo é um evento planejado e realizado para a população de Taubaté
com o objetivo de aproximar e integrar o Exército Brasileiro com a população. Também gerar uma situação de transparência para que a população conheça o trabalho do Exército, conheça o que é feito aqui, particularmente no quartel de Taubaté, e que haja um sentimento também, conhecendo o Exército, um sentimento de orgulho e pertencimento com a sociedade. Quais são as orientações em relação ao dia, o horário e também o acesso aqui ao CAVEX, estacionamento, enfim, para a população? Bom, o evento vai ser no dia 29 de agosto, sábado, das 8 às 17 horas. Os acessos aqui no CAVEX vão acontecer pelo portão principal e pela entrada também dos fundos, que a população aqui conhece como a entrada do curso de agronomia da Unital. Referente aos ingressos agora, qual lote será aberto, posteriormente? Qual vai ser o próximo lote? E também quando? Qual vai ser a data dele? E vai ter ingresso disponível aqui no dia do evento? Sim, no dia do evento vai haver mais um lote final, mas lembrando que todos os ingressos são emitidos pelo site do Simpla. De hoje, nós temos a abertura de mais 2 lotes. O quarto lote vai ser aberto dia 15, sábado agora, ao meio-dia. O próximo lote no dia 22, também no sábado, ao meio-dia. E, por fim, no dia do evento, o lote final, que vai ser aberto às 7 horas da manhã. Os ingressos são gratuitos, mas o evento ele pede uma doação de alimentos. Essa doação ela é obrigatória ou ela não é? E qual vai ser o destino dessa doação? Bom, a doação de 1 quilo de alimento não é obrigatória, fica em caráter voluntário. Todas as doações serão encaminhadas para a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social fará o direcionamento de toda essa doação. Vocês têm alguma expectativa de público aqui no dia do Sábado Aéreo e também faz um convite para a população que queira participar e ainda não adquiriu o seu ingresso? Bom, a expectativa de público aqui é entre 50 e 60 mil pessoas. A cada ano nós fazemos melhoramentos no evento, então a população já conhece o evento, sabe que é um evento muito bem estruturado, e nós realmente nos dedicamos para proporcionar um evento bacana para a sociedade. E deixo aqui um convite para a população que fique atento aos lotes dos ingressos, entre no site do Simpla e que chegue cedo para que o acesso aqui fique da forma mais tranquila possível e que possa aproveitar bastante o evento. Então é isso, fica o convite para você que queira prestigiar o trabalho realizado pelo Exército Brasileiro aqui na cidade de Taubaté. Voltamos ao estúdio. Lembrando que o Comando de Aviação do Exército em Taubaté fica localizado na Estrada Municipal dos Remédios, número 2135, no bairro Itaim. E o evento será realizado das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. E agora nós seguimos para a nossa agenda cultural para esse final de semana, por isso eu recebo a Giovana Borghesani mais uma vez aqui em nosso estúdio para a gente falar dessas dicas. Giovana, seja bem-vinda mais uma vez. O que você separou de destaque para esse final de semana? Bom, o Sesc Taubaté recebe nesta sexta-feira, dia 14 de agosto, às 8 horas da noite, a cantora Madeline Grant, de Detroit, em uma apresentação gratuita que reúne soul, R&B e New Soul. Reconhecida pela sua versatilidade e autenticidade musical, a artista traz ao público de Taubaté uma experiência sonora marcada por influências contemporâneas. Uma ótima dica, Giovana. Esse show é uma oportunidade, para prestigiar uma das vozes em destaque na cena musical atual e internacional, Giovana? Lembrando que o Sesc aqui em Taubaté fica na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, número 1264, no bairro Esplanada Santa Terezinha. Então, essa primeira dica para sexta-feira, às 8 horas da noite, música no Sesc Taubaté. Exatamente. E eu preparei um vídeo com outras dicas para o final de semana. Vamos assistir? Vamos lá. E aí, gente, tudo certo? O final de semana chegou e a agenda cultural está com várias opções para quem quer aproveitar o fim de semana em Taubaté. Neste sábado, o Balé da Cidade de Taubaté se junta a outras companhias de dança da região para uma noite especial que combina arte e solidariedade. A apresentação faz parte do Balé da Cidade e Amigos e tem como objetivo arrecadar doações para o Fundo Social de Solidariedade de Taubaté.
Para assistir ao espetáculo, o ingresso é solidário e com um pacote de macarrão. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Teatro Metrópole 1 hora antes da apresentação, que ocorre às 8 horas da noite. E também é possível fazer a reserva online pelo Simpla. Na entrada, basta apenas apresentar a reserva ou o ingresso retirado na bilheteria e entregar a doação. E se você gosta de arte e natureza, tem uma atividade diferente nesse fim de semana no Sesc. No sábado e no domingo, a oficina Bioconstrução, Pintura com Tinta de Terra, convida o público a experimentar aquarela com tintas naturais, que são produzidas a partir de pigmentos de terras da Serra da Mantiqueira. A proposta é explorar transparências, texturas, manchas e sobreposições, aproximando a arte da natureza. E não é preciso ter experiência com pintura para participar. A oficina ocorre no Sesc de Taubaté, nos dias 15 e 16 de agosto, às 2h30 da tarde no sábado e às 10h30 da manhã no domingo. E para quem não gosta de pintar, mas sim admirar, tem também uma exposição que conta com materiais que seriam descartados que podem ganhar uma nova vida. Utilizando papelão, tampinhas de garrafas, cabos de vassoura e retalhos de papel, os alunos da Escola Municipal Idelbrando Rocha transformaram esses materiais em obra de arte. As produções fazem parte da exposição Mestre da Arte, a Arte e Reciclagem, um trabalho que dá certo, que reúne os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes nas aulas de artesanato, que estimulam a criatividade e também aproximam os alunos da educação ambiental. A mostra é gratuita e pode ser visitada até o dia 20 de agosto no Mistal, o Museu da Imagem e do Som de Taubaté. Aos fins de semana, a visitação acontece das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. E continuando no meio de exposições artísticas, tem uma exposição que convida o público a olhar a relação entre o feminino e a natureza. Com fragmentos do infinito, da artista visual Patrícia Amato, ela explora arquétipos e os laços entre as mulheres e a natureza. Essa exposição fica em cartaz até o dia 14 de setembro, na sede da área de museus, no espaço Francisco Leopoldo e Silva. A entrada é gratuita e a visitação acontece aos fins de semana, das 11 da manhã às 4 da tarde. E agora seguimos para a indicação de livro, para quem quer aproveitar o fim de semana descansando em casa com uma boa leitura. A indicação dessa semana é o livro Extraordinário. No livro, conhecemos Og, um menino que nasceu com uma síndrome genética que deixou deformidades no seu rosto. Depois de passar anos estudando em casa, ele precisa encarar uma nova experiência, frequentar a escola e conviver com outras crianças. Entre novas amizades, inseguranças e situações de preconceito, Og vai descobrindo que ser diferente também faz parte de quem ele é. O livro fala principalmente sobre amizade, família e empatia. Extraordinário é uma leitura que emociona e deixa uma reflexão importante sobre a forma como escolhemos olhar para as pessoas ao redor. E para quem quiser mergulhar nesse universo desse livro, há também uma adaptação de um filme com o mesmo nome para assistir com a família toda. Bom, essas foram as dicas da agenda cultural dessa semana. Aproveite o fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Muito obrigada, Giovana. Um ótimo final de semana para você também. E a nossa série especial sobre o universo da corrida de rua continua. No episódio de hoje, você confere dicas de alimentação e hidratação durante os treinos. Quem traz os detalhes para nós é a Amanda Jordão. Olá para você que é corredor ou tem interesse no mundo da corrida. Começa agora a série especial Saúde e Movimento, um espaço onde vamos conversar com profissionais que te trarão dicas sobre o tema. Hoje o assunto é a importância da alimentação e da hidratação durante os treinos. Então, vem comigo e bora correr! A alimentação e a hidratação têm papel fundamental no dia a dia, e essa função é ainda maior durante os treinos, pois ela faz com que o atleta tenha mais energia e também consiga ter uma recuperação melhor. E para falar sobre o assunto, hoje vamos falar com a Vitória Scarpel, que é nutricionista com especialização em nutrição esportiva.
A alimentação e hidratação são tão importantes numa rotina de treino porque a gente pode dizer que a alimentação é o combustível para sua corrida. Durante o exercício físico, o corpo precisa de energia e essa energia não surge do nada. Ela vem principalmente da nossa alimentação e do que já está estocado ali no organismo. E a nossa alimentação fornece essa energia através do que nós chamamos de macronutrientes, os carboidratos, as gorduras e, em menor quantidade, as proteínas. Conforme a intensidade do treino muda, então em corridas mais leves, uma rodagem mais confortável, o corpo consegue usar ali a gordura como fonte de energia. Conforme a intensidade vai aumentando, em treinos de tiros, treinos mais longos, o corpo precisa de mais energia e essa energia vem através principalmente dos carboidratos. Agora, falando sobre a hidratação, as recomendações variam de acordo com algumas variáveis, como o tempo do exercício, a intensidade, a taxa de suor e o seu peso corporal. De maneira geral, as diretrizes recomendam uma ingestão de 400 a 800 ml de líquidos por hora, mas como eu falei, isso vai variar muito de acordo com o tipo de treino que você está fazendo, com a intensidade e com outros fatores externos. A gente precisa lembrar também que durante o exercício, durante uma corrida mais intensa, a gente não perde somente água no suor, a gente também tem uma perda importante de eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, e esses eletrólitos eles têm funções muito importantes no nosso organismo, como a contração muscular, transmissão nervosa, absorção de água pelo intestino. Por isso que durante corridas mais longas, treinos mais intensos, só tomar água não vai ser suficiente, você precisa fazer a reposição de eletrólitos. O que não pode faltar na dieta de um corredor, sendo ele amador ou profissional, com certeza é o carboidrato. Como eu citei anteriormente, o nosso corpo vai mudando as fontes de energia, então a gente pode usar tanto a gordura quanto o carboidrato, mas tanto em corridas leves quanto em corridas mais intensas, em treinos de subidas, treinos de tiros, o carboidrato é uma fonte muito usada de energia. E quando você tem um consumo de carboidrato, de fontes de carboidrato, pão, batata, tapioca, o seu corpo vai estocar esse carboidrato de duas formas. O glicogênio muscular, que é o estoque que fica no músculo e você vai usar diretamente na sua corrida, e o glicogênio hepático, que fica ali no nosso fígado. Conforme você vai treinando, está ali durante o exercício, o seu corpo vai utilizando esse estoque. Por isso que é muito importante que você construa ao longo do dia, até o horário do treino, um bom estoque de glicogênio muscular para começar esse treino com ele com bastante energia. Em provas e treinos realizados pela manhã, você pode treinar em jejum desde que você esteja acostumado com isso. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o treino em jejum ele é muito individual. Realmente não funciona para todo mundo e não tem um grande benefício metabólico. Inclusive, se você busca performance, pode ser mais interessante que você se alimente antes. Agora, se para você funciona melhor a corrida em jejum, a alimentação, principalmente do dia anterior, ganha ainda mais importância. Então, tudo que você consome antes desse exercício físico, antes desse horário do treino, vai funcionar como seu estoque de energia. Outra estratégia para você que tem pouco tempo entre o treino e o exercício físico é usar um carboidrato líquido no dia. Então, por exemplo, você pode acordar, ao invés de comer alguma coisa, você pode tomar um suco de laranja, um suco de uva integral, ou até mesmo usar uma maltodextrina, que é um tipo de carboidrato, diluído em água. Ele já vai ser digerido mais rapidamente e você vai conseguir usar como fonte de energia. Qual a refeição ideal para ser feita antes dos treinos e principalmente qual é a refeição para ser feita antes das provas? Uma das maiores dúvidas dos corredores é o que eu devo comer antes do treino, antes de uma prova? E a verdade é que não existe uma resposta única. Isso vai variar de acordo com o tempo que você tem entre a refeição, o horário do treino, a intensidade desse treino, mas você sempre pode seguir partir do seguinte ponto.
Quanto menos tempo você tiver entre o treino e a refeição, mais fácil precisa ser a digestão dessa refeição. Hoje nós vimos que uma boa preparação vai além de quilômetros percorridos. Uma alimentação equilibrada e uma hidratação adequada fazem toda a diferença. Eu fico por aqui, mas no próximo episódio tem mais dicas para você. Até mais! A série Saúde e Movimento volta na segunda-feira, dia 17 de agosto, com dicas sobre fisioterapia e seus benefícios durante os treinos. E assim nós encerramos o Boletim Câmara com o resumo da semana. Outras notícias e informações você confere em nosso site, que é o câmarataubaté.usp.gov.br. Eu desejo um excelente final de semana para você e até mais!